Olá, tudo bem? Aqui é o professor Maurício Sálvia e hoje vou tratar sobre uma tecnologia que está impactando muito toda a nossa sociedade, né? A inteligência artificial. E eu trago isso para o ambiente da escrita científica, metodologia de pesquisa, enfim, todos os trabalhos aí acadêmicos que envolvem a produção escrita, ok? Então, nós já iniciamos a gravação desse episódio para que a gente possa compartilhar um pouco dessas nossas reflexões, ok? Então, basicamente, com a chegada da inteligência artificial, o ambiente da academia ficou assim meio perplexo, né? Em função de uma série de, vamos dizer assim, potencialidades e ameaças que essa tecnologia oferece. Então, o que nós vamos fazer? Eu já começo trazendo uma imagem que foi gerada por mim, usando uma tecnologia da inteligência artificial. Então, essa imagem ela pode ser considerada quase exclusiva, e aí já cabe até alguma reflexão. Em termos de direitos autorais, a quem pertence essa imagem? Né? Então, nós vamos tratar algo que vai um pouco nesse caminho, a gente vai falar um pouquinho também de alguma mudança na ABNT, são só algumas reflexões, mas para provocar o debate acerca do tema. Ok? Então, uma síntese da nossa agenda agora vai ser aqui. Nós vamos sempre fundamentar com alguma coisa da ciência, né? Então, a gente usa o Max Weber como fundamento aí teórico. Tá? As competências que seriam necessárias, né? Elas são descritas na ótica do Walter Longo, que é alguém que se envolve com futurismo, metaverso, inteligência artificial. Então, alguém que tem algo relevante para contribuir para o nosso debate. Né? A inteligência artificial e a criatividade, né, são pontos que são bastante, vamos dizer assim, são foco aí da minha reflexão. Aí eu faço uma metáfora usando o bloco de mármore e a escultura. Eu creio que vai ficar bem interessante e também ajuda a ilustrar um pouco melhor o nosso ponto de vista. Alguns diálogos, né, se a gente puder chamar assim, diálogos que eu tenho tido com o ChatGPT e o Bard, que são, vamos dizer assim, as maiores, vamos dizer assim, de mais amplidão em termos de usuários e que são conhecidas aí do grande público. E a gente dá algumas pílulas, algo breve sobre essa ABNT, vamos dizer assim, é um regramento aí de como é que nós devemos dispor o nosso, vamos dizer assim, o design da nossa escrita criativa, né, em função de o que é mais conhecido é o TCC, e sua formatação, a gente dá algumas pílulas dessa, vamos dizer assim, dessa edição que é bem recente, então acho que é bem interessante a gente tratar sobre isso. Então vamos lá, os desafios da escrita científica. Sempre que vem algum evento, né, que impacta a sociedade, assim como nossos ancestrais, também é uma imagem criada lá pela inteligência artificial, os nossos ancestrais, os nossos mais primitivos ancestrais, eles se reuniam em volta do fogo e começavam a tratar sobre esses grandes assuntos. Né? Óbvio que ali, hoje em dia, parece algo mais corriqueiro, então como é que eles iam organizar a caçada do dia seguinte, quem ia ficar... talvez esse diálogo aí que está representado, ele podia provavelmente estar sendo, vamos dizer assim, usando uma tecnologia primitiva, eram grunhidos. A linguagem era bem mais primitiva, talvez alguns sinais, né, o uso dos sinais eram importantes, então a gente traz isso só como uma reflexão. O convite a todos que a gente esteja sentado ao redor do fogo, como estavam lá os nossos ancestrais, ok? Vamos lá, hoje em dia, né, o fogo, mais recentemente, em volta da turma, né, a gente se reunia em cima desse gadget aí, né, dessa tecnologia que está embarcada aí nos celulares, só que isso também foi disruptado através aí da chegada da inteligência artificial. Isso tem impactado muito, né, a turma está se perguntando aí como é que isso vai atuar, vamos dizer assim, não só na academia, como no mundo do trabalho, no universo empresarial. Então, a gente já pode fazer uma brincadeira, né, de que eu provoco a turma sempre que a gente se reúne, né? Quem foi o primeiro ser humano a perder o emprego por inteligência artificial? Isso não é de agora, pessoal. Né? Quando nós vimos o Deep Blue, que era um computador feito lá pela IBM, exatamente há 30 anos atrás, né, quando começou essa disputa,
Então, o maior enxadrista do mundo naquela época, pelos humanos, ele era invencível, ele foi vencido lá pela tecnologia do Deep Blue. Isso eu trago só para ilustrar, então, a inteligência artificial, como ela se apresenta agora, muito mais acessível ao cotidiano de todos, mas ela já vem, vamos dizer assim, desbancando algum tipo de competência, habilidade e atitude humana já há 30 anos. Se vocês forem pesquisar, isso aí foi lá nos idos se eu não me engano, de 96. Precisa pesquisar direitinho, mas está aí a figura do Garry Kasparov, um enxadrista russo, que ele foi desbancado pela tecnologia. Até então, nenhum humano conseguia vencer, e parece que na sexta partida ele foi cabalmente e finalmente vencido. Ok? Só a título de ilustração. Então, vamos lá. Na ciência, né, basicamente, a teoria da ciência defendida lá pelo Weber, né, ele também isso é importante a gente entender na nossa reflexão, que cada realização científica, isso na produção escrita, mas também nas tecnologias, acredito que a gente pode também estabelecer uma correlação. Todas as tecnologias vão se tornar ultrapassadas e se tornam obsoletas. Então a gente pode ficar com uma reflexão, então, por que eu vou dedicar tanto esforço, tanto empenho, né? Então, veja que o nosso objetivo é que sejamos cientificamente superados. Óbvio que é assim que a civilização progride. E esse princípio de progresso vai ad infinito, ou seja, é eterno. E fica a última provocação ali do Weber, né, que aí depois nós vamos adiante, de fundamento teórico é só esse, né? Então, por que nós levamos adiante essa tarefa que jamais será completa, né? Então, essa é um ponto vamos dizer assim, de provocação para que a gente pense e reflita um pouco sobre isso. E eu vou trazer um pouco assim, da minha pesquisa sobre o tema, tá? Então, basicamente, o que eu pus? Fui lá no Google, normalmente, né, e busquei vamos dizer assim, uma nuvem de palavras para o termo metodologia. E aí me veio esse termo aí, ok? Veio esse resultado, uma nuvem de palavras sobre método. Então, quando a gente trata sobre, vamos dizer assim, pesquisa científica, escrita acadêmica, tem toda uma metodologia. Então, fui buscar essa nuvem de palavras, o Google me apresentou esse aí, e aí eu fui buscar a pesquisa, né? Uma nuvem de palavras para pesquisa, e aí me vieram essas duas fontes, né, de nuvens de palavras, e eu busquei destacar duas que eu creio que fazem profundo sentido nessa nossa reflexão, ok? Então aqui eu destaco a linguagem, e a seguir nós vamos ver o porquê disso, e em relação à pesquisa, eu destaco também o capital intelectual, e a gente vai ver a seguir o que isso representa, ok? Então vamos lá. Eu creio que se a gente incorporar, entender o valor que isso tem, doravante, ou seja, com a chegada da inteligência artificial generativa, que muitos conhecem como ChatGPT, e nós temos centenas, milhares de outras alternativas acessíveis, gratuitas e múltiplas, né? Então, eu acredito que o valor seria, num simbólico, né, o mesmo valor que o ouro tinha quando nós tínhamos o padrão ouro que sustentava o dólar. Tá? Então, aqui tem um manancial de valor importantíssimo e é isso que a gente quer despertar em quem nos assistir, certo? Vamos lá. Aí já entra um pouco do que o Walter Longo nos traz sobre a importância das sinapses, né? Isso é um fenômeno que cada vez mais a neurociência trata, e óbvio que a gente não vai se aprofundar isso. E eu vou trazer de uma forma rasa, o Walter Longo fala que essas sinapses, basicamente, elas requerem repertório. Óbvio, pessoal, eu vou deixar aí uma notinha de rodapé que está lá no fim da nossa reflexão. Então, isso é uma figura de linguagem. É óbvio que as sinapses acontecem enquanto a gente está respirando, a gente está se alimentando, se movimentando, prestando atenção numa reflexão como essa. Então, esse requerem veio entre aspas, mas depois a gente volta um pouquinho mais. Tá? Então, na verdade, pessoal, fazendo uma analogia bem simplista, se a gente vai elaborar uma receita gastronômica, mesmo que seja um prato cotidiano, nosso dia a dia, né? Então, na verdade, vai depender muito do resultado, né, dessa receita gastronômica,
de quais os ingredientes nós usamos. Basicamente, vai ficando com essa analogia por aí, que depois a gente volta e toma mais tempo. Mas o que essas novas gerações, elas vão... vou dar uma constatação na visão do Walter Longo sobre as competências dessa nova geração. Então, vamos pegar ali um teenager, né, um adolescente, o que ele já percebeu isso? Tá? Os adolescentes já perceberam. Já perceberam o seguinte, está lá, ó, a IA fará as coisas. Então, essa turma aí da adolescência que está tomando conta, vamos dizer assim, emergindo, né, e usando a inteligência artificial, já sabe que a inteligência artificial vai fazer todas essas coisas. A elas vai sobrar isso aí. Eu vou o quê? Imaginar as coisas. Então, para que haja a imagem em ação, que é a raiz do termo imaginação, basicamente a gente vai ter que ler muito, pessoal, que é lá na leitura uma das fontes fundamentais para a gente começar a usar e ativar essa, vamos dizer assim, esse mecanismo do cérebro, que seria a imaginação. À medida que a gente lê em um repertório amplo, variado e profundo, a gente vai começando a imaginar essas coisas e vai colocar isso em ação. Isso é a nossa imaginação, de uma forma muito também simplória, simplista, mas que a gente traga elementos para que vocês possam chegar e acompanhar essa nossa reflexão, ok? Então, aí, existem algumas situações que a gente vai usar uma série de linguagens, como a gente viu lá na nuvem de métodos, né? Então, se eu faço uma provocação para vocês, qual o melhor caminho de Porto Alegre? Basicamente, cada um vai ter uma resposta. Mas eu quero trazer dois códigos, né? Aliás, um código, e esse mesmo código, que é um diagrama, em duas representações. Por exemplo, se eu quero saber para isso, para me reunir ainda hoje à tarde, ou hoje à noite, no próximo turno, lá em Gramado, eu posso receber a melhor linguagem para chegar a essa reunião, que seria a linguagem obtida lá de um aplicativo de... o Waze é o mais conhecido, né? Então, essa aqui seria uma resposta numa linguagem gráfica que melhor se adequaria ao meu propósito, ok? Mas se o meu propósito, por exemplo, é comemorar 5 anos de uma relação afetiva, lá na Serra tal, então eu creio que aí uma outra linguagem vai me satisfazer. Ou seja, aqui é uma rota romântica, que não se preocupa aqui de me fornecer um tempo previsto de chegada e tudo mais. Então, vocês estão vendo, eu quero ampliar a visão de linguagem. Tem uma série de linguagens, essa é uma linguagem gráfica, né, visual, e que mesmo essa linguagem gráfica e visual, ela pode ter dois tipos de, vamos dizer assim, de configuração, ok? Vamos prosseguir e em frente, buscando lá na redação, né? Então, vamos imaginar que tem se falado muito vamos dizer assim, nas limitações do estudante atual, que cada vez elas ficam mais simbólicas. E por que o Enem, né, dá tanto valor para a redação? Porque lá, na verdade, pessoal, cada um de nós vai passar por sabe aquele salto em altura que tem aquele sarrafo? E quem consegue ultrapassar esse sarrafo pode ser colocado dentro do ensino superior. Então, assim, ó, o peso da redação supera em 30% os demais requisitos. Por quê? Na redação, quando nós exprimimos o nosso texto, nós produzimos um texto, basicamente nós colocamos quem nós somos. Quem nos lê, se tiver um repertório também bastante rico e profundo, vai conhecer um pouco de nós. Então, por isso, nós acreditamos que tudo aquilo que foi constituído como um processo de conhecimento lá dos estudantes que estão prestando vamos dizer assim, o vestibular, concorrendo a uma vaga no ensino superior, eles têm que entregar tudo que foi lhes constituído como conhecimento no ensino, o ensino fundamental e médio, ok? Então, só sabendo que esta nossa produção escrita, a gente usava o quê? Na redação, a gente vai usar uma tecnologia que já não está mais em uso. Porque quando eu fiz o meu TCC na minha graduação, eu fiz ele todo manuscrito. Mas imediatamente já usei uma tecnologia disponível naquela época, chamava-se máquina de escrever, ok? Então, essa tecnologia da máquina de escrever, que me deu suporte para eu entregar o meu TCC na minha época de graduação, ela já está absolutamente obsoleta. Depois vieram o quê? Veio o computador e agora a gente está querendo barrar a inteligência artificial.
algumas correntes estão querendo barrar. Então, eu trago isso só como reflexão, ok? Eu não tenho um ponto de vista, eu não tenho uma opinião. Eu trago para a nossa reflexão, ok? Prosseguindo, então, como eu usei essa figura de linguagem da barra, que elas sendo sobrepostas hoje em dia pelos estudantes, eles conseguindo superar essa barra, eles vão ter acesso ao ensino superior, que basicamente é o contexto aí da nossa reflexão. Eu trouxe aí um exemplo que vocês podem ver quem é esse indivíduo. Esse é o Javier, né? Ele alcançou um recorde em 1993, há 30 anos, ok? E ele até hoje, depois vocês podem pesquisar, ele não foi superado por ninguém. Por quê? Qual que é a tecnologia aí? É o ser humano buscando ao máximo ampliar as suas competências, habilidades e atitudes em busca de superar recordes. Ele há 30 anos, salvo engano, ele não foi ultrapassado, ok? Vamos lá, mudando um pouco do contexto. Aí já esquece o salto em altura, é o salto em altura com o uso da barra, né? A barra. Então aí já envolve outra coisa. Veja o que aí tem o ser humano usando uma tecnologia acessória, que vamos dizer assim, essa barra que ele usa para impulsionar o seu salto já traz um progresso um pouco diferente daquele que quando nós só tínhamos o ser humano lá. Então, o que acontece? O Arman, né, ele quebra recorde mundial com salto pela sexta vez, ou seja, aí eu faço uma analogia, óbvio que é com uma liberdade de criação, mas aí o que eu falo? Que já tem uma inteligência artificial, que é o uso dessa barra. Por quê? Aí, cada vez que se, vamos dizer assim, altera o componente, o material, ou a tecnologia, como é que é fabricada essa barra, então mostra que a gente pode dar saltos muito maiores. É só nisso que eu trago essa reflexão, certo? Então aí já tem uma inteligência artificial que lá no esporte ninguém questiona, né? Aqui no mundo da academia nós estamos com uma reflexão bastante profunda em relação a isso. Aí eu vou pedir permissão para os pedagogos, que eu não sou um pedagogo, eu sou um economista. Eu fiz um mestrado em letras buscando conhecer um pouco melhor o processo de ensino-aprendizagem, mas quando nós, da academia, né, na condição de que a gente vai formar algum tipo de disciplina, a gente vai, vamos dizer assim, elaborar um projeto pedagógico de um curso, né, o famoso PPC, a gente usa muito e sempre um instrumento chamado taxonomia de Bloom. Basicamente, o que é essa ferramenta? Ela é muito mais profunda, mas eu vou trazer só para quem não é da área, né? É um instrumento auxiliar no desenvolvimento cognitivo humano. Então, basicamente, o que vai fazer? Se eu quero buscar a memorização, o reconhecimento, a criação, uma série de verbos, né, que vem lá no infinitivo, envolve a aquisição do conhecimento, competência e atitudes. Então, assim, eu vou usar a taxonomia de Bloom. Então, se a gente puser no Google um diagrama, então vocês estão vendo que aqui existe uma série de, vamos dizer assim, de competências, né? Ou se você quer fazer com que o aluno lembre, você vai usar um tipo de metodologia. Se você quiser que ele analise, outros tipos de, vamos dizer assim, insumos, de objetos do conhecimento, de avaliar e assim por diante, ok? Vocês veem que eh, no topo, e eu creio que não é por uma coincidência, ou seja, como elemento que está acima de todos os outros, vocês podem ver que eu destaquei aí. Lá no topo, quem está? Está a nossa, vamos dizer assim, o nosso desenvolvimento cognitivo, que a criação é inata ao humano. Porém, o desenvolvimento cognitivo humano da criação é muito importante, tá? Então, isso é um outro elemento importante a ser considerado nessa reflexão que eu estou fazendo agora e que nós já vamos nos encaminhando lá para a conclusão, tá? O que acontece? Eu vou usar um exemplo da estátua do rei Davi, feita por Michelangelo. Quem teve oportunidade lá em Florença, na Itália, como eu tive, né, de estar frente a frente com essa escultura, a gente fica muito impressionado. Por quê? Porque vocês podem ver aqui na questão dos artelhos, né, aqui tem vamos dizer assim, a jugular. Quando a gente tem essa experiência ao vivo, que aqui já pode ser reproduzida, né, aqui na imagem, mas ao vivo, a gente fica com a sensação que essa escultura, ela daqui a pouquinho vai pulsar, né, vamos dizer assim, os elementos vitais dessa estátua. Então é impressionante
impressionante. Aí você fala assim, bom, mas o que isso tem a ver? Me acompanha mais um minutinho que vocês já vão entender. Então, o que acontece? Tem uma lenda ali, né? Que chegaram para o Michelangelo e falaram, escuta, né? Chegaram lá para ele, escuta, ao ser perguntado sobre como é que ele fez, né? Então, ele tinha, a tecnologia dele na época era um martelo e um cinzel, tá? Óbvio que tinha outros, né, para fazer os detalhezinhos. Mas como, né? Como foi esse processo criativo do Michelangelo? A resposta dele teria assim, Sidó, foi fácil. Fiquei um bom tempo olhando o mármore até nele enxergar o Davi. Né? Então, essa foi a primeira parte da resposta, e a mais legal é essa aí, que traz uma boa pitada. Ó, aí peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo que não era Davi. Ok? Então, isso ele fez uma resposta para que ele fizesse isso que é considerado um marco, né, civilizatório, vamos dizer assim, uma peça simbólica ali da época do Renascimento. Ok? Então vamos lá, por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, pessoal, a turma toda já está muito, vamos dizer assim, o acesso ao chat GPT, tu faz algum tipo de provocação e ele nos traz textos óbvio, tem limitações, tem uma série de alucinações, tem esse termo, os cientistas que estão falando sobre a inteligência artificial generativa, especialmente, né, que gera textos e tudo mais. Então, a turma está usando isso para fazer trabalho escolar, acadêmico e tudo mais. Então, a gente quer trazer essa reflexão para você que vai usar ou você que já está usando, a seguinte reflexão. Se você for usar esse tipo de tecnologia, e, de novo, não tem ponto de vista, não sou a favor nem contra, estou trazendo para a gente refletir junto. Aí eu trago uma contribuição. O texto que a inteligência artificial vai te gerar vai ser mais ou menos algo como isso. Então, o bloco de mármore, tá? Óbvio que ele já vai vir com algumas aparas. Então, esse vai ser o texto gerado por inteligência artificial. Estou falando do ChatGPT, Bard e outros, tá? Então, vamos lá. Mas com base nisso, então, esse aí eu estou entendendo que pode ser o nosso bloco de mármore. Quando a gente vai lá, provoca a inteligência artificial, ela nos dá como resultado um texto, isso aí vai ser um bloco de mármore. E como é que eu vou transformar esse bloco de mármore em escultura? Aí eu garanto para vocês, eu garanto que, por enquanto, óbvio que só à medida do tempo vai se aperfeiçoar, né? Isso provavelmente, quando a gente provocar, já vai vir algum tipo de estátua, mas hoje ainda não. Eu garanto para vocês que, nesse momento, ainda não. E talvez essa seja a barra vamos dizer assim, de acesso ao mercado de trabalho, ok? Do futuro mercado de trabalho. Então, vamos lá, é a engenharia de prompt. Como é que você vai pôr o teu comando lá na engenharia de prompt? Então, hoje em dia, se você fizer um comando de prompt raso, vai ver uma escultura mais próxima de uma escultura primitiva, ok? Não vai vir a estátua de Davi na transposição para o texto, tá? Vai vir lá um bloco de pedra meio arranhado, meio quebrado e talvez até com umas rachaduras. Estou sendo irônico, ok? Mas vamos lá. Vai depender do seu capital intelectual, aquilo que nós tratamos da nuvem de palavras da pesquisa, ok? Então, o teu cérebro vai gerar um texto para você inserir lá, vai depender do seu capital intelectual, vai depender muito do seu domínio da linguagem, do seu DNA. Então, aquilo que eu, Maurício, aquilo que você, aluno, que você é aluna, ou que você é meu colega professor, qual vamos dizer assim, o seu manancial? Que sinapses vão ser geradas para você dar esse comando, ok? Vamos lá, eu fiz uma provocação bem simplesinha, né, para gerar uma imagem, uma determinada tecnologia. Os links eu vou deixar depois tudo aqui, as tecnologias que eu tenho usado, né, gratuitas eu vou. Então, para gerar imagens, é o clip drop, né? Então, vamos lá. Vamos lá, tive que escrever em inglês, depois eu me aperfeiçoei, ele também, você pode inserir. Eu pus assim, Rio Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para gerar essa imagem, ver essa imagem que quem é daqui da região, se você olhar para essa imagem, você imediatamente você sabe que a gente está tratando do nosso, que não, na verdade não é nem rio, é o Lago Guaíba, né, que ele é a história de vários rios que desaguam
nele, né? Então, mas não veio a imagem que eu queria para aquele determinado uso. Eu tinha em mente uma outra. Então, o que eu fiz? Eu pus um outro prompt aí já em português. Eu pus, Rio Guaíba, Brasil, incluindo o barco Catamarã, que é um meio de transporte que nos conecta aí Porto Alegre lá com a cidade circunvizinha de Guaíba, né, que está do outro lado do lago, com imagem do ponto de vista da cidade de Guaíba e um dia ensolarado. Vê que já mudou totalmente, óbvio, não é exatamente o que eu queria, e a gente pode ir refinando essa imagem, mas ficou bem mais próximo da imagem que eu imaginei para ser utilizada num determinado contexto aí profissional, ok? Então, vocês podem ver que tem uma profunda diferença nisso aí. Então, agora vem talvez algo que seja bem importante, são os interesses digitais de cada geração. Então, vamos lá, os baby boomers, né? E aí tem uma representação que o WhatsApp e o Facebook são instrumentos de uso, vamos dizer assim, recorrente. Aí a geração X já traz o LinkedIn como uma plataforma de, vamos dizer assim, constituição de um network, né, profissional, uma rede de relações. Aí vem os millennials, né, e já né, adicionam o Instagram, né, e já vem alguma coisa lá como o Twitter, né, o ex-Twitter, né, que hoje é o X, o X. A geração Z, que basicamente aí usou muito o Snapchat, né, e a geração Alpha, que basicamente YouTube, Netflix e aí jogo e tudo mais. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque todas essas gerações, elas foram impactadas pelas tecnologias que chegavam e vocês podem ver, conforme está destacado, que as gerações não foram acompanhando. Então, os boomers ali, vamos dizer, quem está em torno de 60 anos, não veio migrando para isso aqui, porque já tinha que ter algum conhecimento simples de tecnologia, alguns foram ficando para trás. Mas isso creio que é algo disruptivo. É uma tecnologia, a inteligência artificial, traz uma disrupção, ou seja, algo muito novo. Vê se vocês concordam comigo. Então, é a primeira tecnologia disruptiva? Não foi a primeira, mas aí vem a parte que eu quero destacar. Tá? E inclusiva. Então, ninguém vai ficar para trás. Pelo contrário, a gente crê que essas gerações que têm, por sua história de vida, um período mais longo de vida, tem um repertório, as chances de ter o repertório mais longo, né, e maior campo de linguagem, elas podem o quê? Veio uma tecnologia chamada ChatGPT e passou a régua nisso. Igualou todo mundo, dando que, provavelmente, né, nessa reflexão que eu faço, uma igualdade de inclusão e até talvez um favorecimento para as gerações que dominam. Óbvio que tem uma turminha aí das gerações alfa, dizer que está voando aí vamos dizer assim, uma amplitude espantosa em termos de conhecimento, linguagem, história, repertório, capital intelectual e tudo mais. Mas estou sendo um pouquinho generalista, crendo que essas gerações não vão ter desculpa para não embarcar nessa nova onda, ok? Vamos lá. E aí, o que eu fiz? Eu fui testar o Bard também e fui provocar ele, assim, com relação à criatividade, né? Então, fui lá e dei uma provocada nele. E vamos, em síntese, eu perguntei, o que você pode, vamos dizer assim, me oferecer de benefícios? Lá no comecinho, tá, pessoal? Nos primeiros momentos que eles foram lançados. Basicamente, eu destaco aqui. Depois vocês vão dar uma lidinha, eu vou deixar disponível, mas assim, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo. Aí eu fiquei, desculpa o bar, né, o termo local nosso aí quer dizer tudo, basicamente, tá? E conteúdo criativo. Eu não fiquei legal com isso, honestamente. Então, o que eu fiz? Olha, basicamente, eu provoquei ele, falei, olha, salvo melhor juízo, tal, né? Pois assim, a capacidade criativa exclusiva do ser humano, tá? Eu mencionei isso, eu provoquei. Eu falei, você é máquina, mesmo que provocada por humanos, mas não tem acesso a isso, né? O que aconteceu? O Bart pensou um pouquinho, foram segundos, tá? Não sei se chegou a 1 minuto, tá? E me respondeu. Tem uma resposta longa e tudo mais, depois vocês... Mas assim, ele até assim, é algo que nos diferencia. Então, ele se colocou como que nos diferencia. Então, ele já misturou tudo, máquina e ser humano, que a tendência é que os futuristas, como a Marta Gabriel creem, que nós sejamos em breve híbridos, né, que a gente vai ser constituído de tecnologia também no nosso ser, né? Já tem, né? Quem tem
vamos dizer assim, uma rótula, né, substituída por uma prótese, ela já tem tecnologia, né? Então, ele me deixou um pouquinho, mas ele pôs assim, olha, a resposta dele está aqui grifada, não podem substituir a criatividade humana. Então, a própria máquina, ela me deu esse tipo de resposta. Eu já fiquei um pouquinho mais satisfeito, ok? Lembre-se, não tem ponto de vista. Aqui tem reflexão e algumas, vamos dizer assim, expressões sentimentais da minha relação com essa máquina aí, ok? Então, normas da BNT, o que mudou, então, vou rapidamente umas pílulas, né? Que isso, nós estamos falando aqui no finalzinho de setembro de 2023, então vamos lá, algumas pílulas bem rápidas, tá? Basicamente, aquelas citações longas, né? Isso a citação longa é uma sugestão, então não tem que ter, eu nem vou mergulhar nisso, porque mais adiante eu entro com algo que pode variar. Então, basicamente, o que acontece? As citações, a ABNT 10.520, ela está sobre citações. As referências não têm nenhum impacto, ok? Então, só estou destacando isso. Então, vamos lá, ó. Pode variar dependendo da formatação adotada da posição. Então, basicamente, como hoje as instituições de ensino estão se adequando, então vamos aguardar, ok? Vamos lá. Situação curta direta. Então, antes, como é que era? Tá vendo ali, ó? Vinha tudo em caixa alta, estou destacando ali, e agora mudou. Então, basicamente, ela é maiúscula e minúscula, e o ponto final vai lá para o final da citação, incluindo a fonte citada. Então, como é que vai ficar? Tá vendo que lá em cima o Hunter vinha, tinha um ponto final antes aqui, e o Hunter todo em maiúscula, caixa alta, né? Agora, o ponto final que vinha para cá, ele vai lá para o finzinho da citação, a citação é englobada, e aí o autor ele é citado com maiúscula e minúscula. Peguei isso aí da minha dissertação ali do mestrado. Vale a pena dar uma lidinha sobre o que o Hunter fala ser liderança, como é que ele constitua liderança. Mas o autor, vocês podem ver, né, agora na versão nova a gente separa entre vírgulas, né, também caixa alta e baixa, né, maiúscula e minúscula, ok? Quando tem mais de um autor, né, citações indiretas, elas permanecem exatamente igual, então, quando nós usamos a paráfrase, né, então vocês podem ver que não mudou nada. Ah, uma coisa legal. Então, agora, como tem os leitores digitais, basicamente o mais mencionado é o Kindle, né? Então, quando vem aquela... Antes a gente não tinha na antiga, porque nem existia, né? Quando ela foi feita, não existia o tal do leitor digital, né? Os e-books. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você põe o nome do autor tal e o localizador, tá vendo? Então, o localizador normalmente vem ali no canto inferior esquerdo do teu tablet ali. Então, basicamente, hoje a gente já tem uma solução. Tá? Não vou me estender muito isso, porque senão é o foco da reflexão, mas para colaborar. Então, aquelas situações longas, antes, né, tinha aqueles 4 centímetros de recuo necessário. Então, isso era regra. Agora fala em pode ser, ok? Então, vamos lá, de novo. O que a tua instituição vai adotar? Mais uma pílula. Basicamente, são 19 páginas com exemplos detalhados sobre como citar. Então, não vai haver mais dúvida, vai estar tudo lá explicadinho. Ok? Veja que tem algumas situações que pode ser, é uma recomendação, e devem ser, aí é a norma. Ok? De novo, vamos esperar lá o manual de normalização lá da sua instituição. Então, não se altera as referências. Aquela minha referência lá do Hunter, eu usei dessa forma aqui. Isso não teria se alterado, baseado na norma da instituição de ensino superior da época que eu fiz. Se eu não me engano, aí foi 2018. 2018, ou seja, já faz um tempo, então, mas basicamente não mudou, certo? Então, algumas dicasinhas só bem humoradas para a gente ir concluindo, né? Então, basicamente, elimine do seu texto, né, a redundância, né? Elo de ligação, conviver junto, esse tipo de coisa, advérbios, muito, pouco, tudo mais. Se tiver dúvida, depois faz contato comigo, a gente... Se articuladores, né? Grande, pequeno, isso não existe, né? E esse é o principal que a gente precisa abonar, né? Escrita científica, pessoal. Quer fazer crônica, escrever um livro, você vai poder pensar, todo mundo saber, tudo mais, mas aqui, no nosso contexto, eu penso, todo mundo sabe. Pouco importa, porque, inclusive, é na terceira pessoa que a gente produz a escrita científica. Okay? Então, retomando, para a gente fechar, então, pesquisa é atividade infinita,
não se esgota, ok? Até porque a civilização sempre está evoluindo. Então, competências a serem destacadas: o seu capital intelectual, o seu, o meu, o nosso, e a sua linguagem, a nossa, né? Criatividade tem o seu DNA no ser humano, ok? Bloco de mármore as pessoas acessam. Escultura é exclusiva, então é só sua, por enquanto pelo menos, ok? A BNT valide-se com a sua instituição de ensino superior, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Aí tem aquela nota de rodapé, tem a capacidade que faz menção à sinapse, então aqui tem o contexto, né? Depois eu vou deixar lá. E aqui as referências. Aqui, inclusive aqui, pessoal, tem um artigo que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que eu acho bem interessante para depois vocês lerem. Tá? Aqui eu deixo, para a gente já ir finalizando, a minha rede social, que pode ter alguma coisa sobre isso, né? Aqui um manifesto lá da nossa página lá no Instagram. Então, basicamente, com isso, né, pessoal, com isso eu vou caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a atenção de vocês, me colocando à disposição e já vamos para a parte final aí, encerrando a nossa participação e interrompendo a nossa gravação, tá bom? Eu agradeço a participação, o interesse de vocês por esse tema, e o que precisar, contem comigo, que a gente está à disposição de estender um pouco essa reflexão, ampliar essa reflexão e incorporar na nossa reflexão elementos que vocês possam trazer, tá bom? Prazer estar com vocês, um abraço, bons estudos para todos.